Estenda suas mãos para cá. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus, nós apresentamos tudo que foi semeado no teu gasofilácio, Senhor. Tudo que foi semeado no teu altar. Pai querido, é promessa do Senhor que aquele que dizime e que oferta, Senhor Deus, o Senhor abre as comportas do céu sobre a vida dele. Pai querido, aquele que não conseguiu semear nesta noite, aquele que ainda não conseguiu ser dizimista nessa casa, que o Senhor possa abrir janelas e portas do céu sobre a vida dele, para que ele possa, Senhor Deus, cumprir aquilo que é da tua palavra. Em nome de Jesus eu também te peço, Pai querido, repreende o devorador, aquele que rouba as finanças do teu povo, e faça, Senhor Deus, com que cada um coma e usufrua do melhor dessa terra, em nome de Jesus. E você diz, amém, e graças a Deus. Pode sentar aí, querido. Hoje nós não vamos fazer escolinha, porque eu acho que só tem 2 crianças, 3 crianças, 4 crianças, 5 crianças. Tudo bem, filha? Bora pro culto? Essa hora, 8h21, o Brasil já fez 3 gols. Você acredita nisso ou não? 1 anulado e 2-0 para o Brasil. Oi? 2-0 para o Brasil e 1 gol foi anulado. Mas era para ser 3, os 3 de Vinícius Júnior. E o ponto, direto de lá. Esse você não sabe, né? Ah... Eu tenho um informante que está com um ponto. Olha, acabou de chegar uma mensagem do céu aqui, ó, dizendo, é culto profético hoje. Queridos, deixa eu falar algo do céu para a sua vida. Você está com a Bíblia Sagrada aí? Pega a sua Bíblia na mão, você que está com ela. Nós vamos falar sobre um assunto que 7 horas da manhã, o Senhor falou ao meu coração, algo que nós tínhamos falado na live, Beth, sobre a procrastinação, iniciar algumas coisas e não fazer, não finalizar. E aí nós finalizamos o nosso devocional às 6 horas da manhã, e às 7, quando eu estou sentado por alguns minutos na mesa, para sair para trabalhar, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Filho, fala para a minha igreja nessa noite, para não esperar mais tempo, porque eu tenho pressa para fazer na vida de alguém. Fala para a minha igreja que eu quero fazer na vida dessas pessoas. Eu quero fazer algo na casa e na família dessas pessoas. Mas eu quero algo deles. Uma postura e um posicionamento um pouco tanto diferente. Eu quero conversar com você sobre isso. Eu te garanto que hoje, 9 horas, nós vamos embora. Te garanto que hoje, 10 para as 9, o culto está finalizado. Você já me viu falando que o culto hoje vai ser igual coceira de macaco? Bem assim, ó, rapidinho. Ó. Pegue sua Bíblia na mão. Abra comigo em Eclesiastes. Capítulo número 11. Eu quero ler do versículo... O versículo 4 vai ser o base, mas coloque do versículo 1, filho. Em nome de Jesus. Eclesiastes 11, do 1 até o 4 nós vamos ler. Está na versão NVI. Eu quero convidar você a quando encontrar dizer amém, só para eu saber que você está aí. 2, 3, 4. Quem achou, diga amém. O verso 1 diz assim: atire o seu pão sobre as águas, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. O verso 2 diz assim: reparta o que você tem
com 7 ou até mesmo com 8, pois vocês não sabem que desgraça poderá cair sobre a terra. O verso 3 diz assim: quando as nuvens estão carregadas, derramam chuva sobre a terra, quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair, ficará. E o verso 4 diz assim: quem fica observando o vento, não plantará, e quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Estava friozinho hoje ou não? Está até fresquinho agora. 10 graus está agora? Não sei. 10? De manhã também estava assim, mas a sensação térmica era um pouco menor. Mas quem falou eu não vou trabalhar porque está frio? Quem não foi trabalhar só porque estava frio, não tinha outro motivo, era só por causa da friagem. Ninguém. Todos nós fomos. Mas se eu te falar que tem um monte de gente que deixou de ir para o culto porque estava frio. Não é, irmão Roberto? Se eu te falar que aqui está fresquinho sim, mas nós estamos em uma área coberta. Mas tem um telão lá na praça, a céu aberto, e está assim, gente. Você acredita nisso ou não? É. O mesmo ponto que trouxe o resultado do jogo, fala a população que tem lá. Tem uma galera. Mas nós fizemos um devocional segunda-feira, e qual foi o tema? Hã? Quem está antenado aqui no nosso devocional? Qual foi o tema de segunda? As nossas prioridades definem o nosso. Quem estava no devocional comigo? As nossas prioridades definem o nosso destino. O que nós priorizamos é o que vai fazer nós chegarmos onde nós vamos chegarmos. O que eu tenho priorizado? O jogo do Brasil. Mas daqui a pouco ele acaba. Não tem mal nenhum sobre isso. Quem quis ir assistir o jogo do Brasil, está tudo certo, querido. Nós estamos aqui orando pela vida dele, inclusive. Quem priorizou não ir trabalhar porque estava frio, está tudo certo. Perdeu o dia de trabalho. São as prioridades que vão dizer aonde nós vamos chegar. Mas sabe o que Eclesiastes está dizendo? Sabe o que Salomão está dizendo para nós? Quem espera o tempo ficar bom, não vai colher nunca. Quem espera que o sol, no período do frio, saia, apareça para poder ir trabalhar, vai perder o emprego. Porque se tiver frio 15 dias, e quem mora no Rio Grande do Sul? E quem mora em Gramado? E eu fui num lugar hoje, e falava com uma pessoa, fui na Quero. Fui comprar um aquecedor para deixar o meu quarto bem quentinho, para quando eu chegar daqui a pouco ele está bem quentinho. Que a minha esposa liga o chuveiro, deixa 1 hora lá. Quando eu chego lá, eu falo, misericórdia, só falta a carne, porque a churrasqueira está acesa. É só a minha esposa, tem mais gente assim. Já contratei um pintor, falei, dia sim, dia não, você vem pintar o teto desse banheiro, filho, porque o trem está desandado. Que a mulher gosta de tomar banho, queima. Não. Preste atenção aqui. Olha aqui para mim. Mulher, ela tem um parafuso frouxo. Isso aí é verdade. No tempo quente, ela gosta de tomar banho quente e ligar o ar-condicionado no 16 e dormir com uma coberta grossa desse tamanho. É muita loucura, gente. As mulheres todas estão se identificando. Tomo banho quente no calor. A minha esposa sai com a cara vermelha. Misericórdia do calor. Eu falei, por que não diminuiu não? Eu gosto de tomar banho assim. Amor, liga esse atorando aí. Aí deita e pegou a coberta, Fernanda. Das grossas. Não, porque eu gosto de dormir assim. Aí na madrugada, misericórdia, tô morrendo. Assim, gente, consegue entender a cabeça da mulher? Não consegue.
Quais são as prioridades? Ela prioriza isso. Agora volta aqui para o texto. O que eu gasto em energia, o que eu me dedico a fazer, é o que vai acontecer na minha vida. O que eu pego e dou ênfase. Sabia que tem gente que desiste na primeira, porque ele fala assim, eu não tenho capacidade. Mas deixa eu falar um negócio para você. Deus só deu capacidade para o engenheiro da NASA fazer um foguete? Sim ou não? Você acha que você tem capacidade de fazer um foguete ou não? Não, né? Você tem capacidade, Jean? Todos nós temos capacidade. Nós só precisamos dedicar energia para isso, sim ou não? Aí a palavra do Senhor está nos dizendo assim, ó, quem fica observando o vento, não vai plantar. Sabe por quê? Porque uma hora o vento está para lá, outra hora o vento está para cá. Uma hora o vento está soprando contra, outra hora está a favor. Eu já peguei desde 2010 avião para o Nordeste, do Nordeste para cá, daqui para o Nordeste, e eu vinha a cada 3 meses e voltava, e vinha a cada 3 meses e voltava. Eu não sei quantas viagens tem, mas eu só sei que a rota que ele faz, uma hora ele fala assim, nós estamos pegando vento de cauda. O vento de cauda é o vento que vai empurrando o avião. É o vento de cauda. E outra hora ele fala assim, nós estamos pegando vento contrário, é o vento que vem de contra o avião. Agora escute aqui. O piloto diz que não vai voar. Ele já traçou todo um plano, escreveu, ele faz todo um mapa, entrega para os controladores através do GPS, avisa a torre que ele está indo para Maceió e independente de como tiver o vento, ele vai voar. E pasme, ele só voa com vento contrário para decolagem. Lá em cima, se tiver vento de cauda, vai ajudar ainda mais, porque ajuda a economizar combustível. O vento empurra, e às vezes o avião tem que ir a 800, às vezes ele vai ter que ir a 900 km por hora. Mas quando é para decolar, a pista tem esse sentido. Se o vento estiver para cá, ele decola para cá. Se o vento estiver assim, ele vai decolar o contrário, porque o vento contrário é quem ajuda o avião a decolar. O vento a favor, o avião no chão, ele pode empurrar e o avião não conseguir subir e sair fora da cabeceira da pista. Preste atenção. Quem já viveu ventos contrários aqui? Quem já passou por situações e falou assim, estou vivendo uma tempestade que eu não sei. Eu acho que só o Cristiano nunca viveu isso. Quando não tem nada para acontecer com a lanterna do carro, Cris. Nada. Está tudo certo. Nem está tudo certo. Está andando normalzinho, a lanterna do carro vai lá cair. Para tirar a nossa paciência. Para testar a nossa paciência. Os ventos contrários, querido, sabe para que ele serve? Para nos impulsionar a decolar. Os ventos contrários, Cris, sabe para que ele serve? Para nos ensinar que nós somos muito mais fortes do que nós pensamos. Que nós vamos vencer essas tempestades e nós vamos falar assim, eu achava que nem venceria, mas o Senhor me mostrou que vento contrário, ele me impulsiona a ser ainda mais forte. Talvez, Fernanda, você já passou situações que você chegou uma hora em falar assim, agora, sei não, mas eu acho que não vai mais não. E tem dias que você vai olhar e falar assim, rapaz, tá tão bom o negócio que eu tô até com medo. Porque o que eu já passei, eu achei que nem resistiria. Escute, eu contratei um rapaz agora para a empresa. Ele é daqui de Tupi Paulista. Chama Lucas. Uma bênção do céu. Pensa num homem, gente boa. Ele é acostumado a viver algumas tempestades, irmão Roberto, até antes de entrar na Alta Paulista. Passou por algumas situações, como todos nós passamos, e ainda vamos passar. Aí essa semana, Fernanda, eu conversando com ele, ele falou assim, Dobrão, eu e a minha esposa estamos meio assustados. Eu falei, por que, Lucas?
Porque nós estamos vivendo uma vida que nós nunca vivemos, cheia das bênçãos do Senhor. Ele falou, eu estou até com medo, porque eu nunca vivi isso. Nós estamos com medo de acontecer algo que vai nos tirar do eixo. Eu falei, é nada, normaliza isso, sabe por quê? Foi para isso que Deus te chamou. Foi para você vencer as tempestades, os ventos contrários, e você superar todas essas coisas. Mas para isso, queridos, nós não podemos parar. Você chegou a desistir, Fernanda, só porque a tempestade veio? Ela não te fortaleceu e te deu ainda mais vontade de parar para pensar e achar outras saídas? Você já viveu tempestades onde o Senhor te colocou assim? Vou te colocar aqui no cantinho do pensamento. Pensa aí, nessa tempestade, o que você faria para sair dela? Queima neurônios. Pensa direitinho. Estou te dando liberdade para você pensar. Estou te dando a oportunidade para você raciocinar. A partir de agora, ou você vai chorar, ou você vai vender lenço para quem está chorando. Você tem duas escolhas. A tempestade ela vai para mim, para você, para um, para outro. Agora, no momento da tempestade do outro, você vai chorar com ele ou você vai vender lenço para ele? Porque você não vai poder esperar o vento passar. Você vai ter que, independente da direção do vento, semear. Salomão está dizendo assim, ó, se você ficar observando o vento, você não vai colher não. Porque os mais velhos, querido, eles são entendidos demais. A minha mãe tem 79 anos, estava dançando forró essa semana no mercado. Até postei nos stories, mais nova do que um monte de gente. E quando ela olhava para o céu, ela falava, esse ano não vai ser boa não. A colheita desse ano não vai ser boa não. Eu falava assim, será que está escrito no céu e eu não estou vendo? Porque ela olhando para o céu, ela dizia que ia ser um ano chuvoso ou dizia que ia ser um ano de sol. Experiências que Deus dava, sabe por quê? Nunca foi na escola, não estudou, não tem sabedoria nenhuma para saber sobre a condição do tempo. Mas existe um Deus que quando você busca, Ele direciona. Existe um Deus que quando você está no meio da tempestade, Ele vai direcionar você e dizer assim, ó, está no tempo de plantar, agora é tempo de plantar. Planta, porque vai chegar o tempo da tua colheita. Abra as suas mãozinhas assim, ó, as duas mãos. Se você ainda não está colhendo, querido, não pare de semear não, sabe por quê? Porque existe um Deus no céu, acima de todas as coisas, que quando você semeia, Ele te dá a oportunidade de você colher. Ele te dá a oportunidade para você colher. Preste atenção, não fica olhando que tempo que eu vou estar pronto. Quando é que eu vou saber? Cadê a Fernanda? Posso falar, Fernanda? Diga assim, eu não sei. Antes de começar o culto, a Fernanda falou assim, pastor do céu, a pastora falou para eu ministrar. Eu não sei ministrar, eu nunca ministrei louvor. Eu falei assim, só ministra, filha. O que sair é da vontade de Deus. Mas não espere ficar pronta não, sabe por quê? Porque o Senhor disse, vai lá. Vai lá, Moisés. Sobe lá no altar e prega. Moisés disse, Senhor, eu não sei falar. Quando estudamos, queridos, a fundo sobre Moisés, Moisés era gago, sim ou não, pastor Lucas? Sim ou não, irmão Roberto? Era gago. Quando ele disse eu não sei falar, não era porque ele não tinha a eloquência de ser uma pessoa estudada. Moisés estudou 40 anos. 40 anos ele se formou em várias faculdades. Depois de 40 anos, queridos, ele foi estudar para cuidar de vidas. Foram 80 anos estudando para tirar o povo do deserto. Mas quando Deus disse para ele assim, Moisés, sobe lá e prega. Ele disse assim, Senhor, eu não tenho eloquência. Ele falou assim, sobe. Sabe por quê? Porque na hora que você subir, eu te dou a palavra. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Na hora que você se colocar onde Deus te chamou, Deus te capacita e faz acontecer. A hora que você se dispor a ouvir a voz de Deus e falar assim, eu não vou ficar esperando ficar pronto.
mas eu vou estar disponível e disposto a fazer o que Deus mandou, o Senhor vai dizer: não espere o vento soprar nem para o norte, nem para o sul, porque se uma árvore tombar para o lado esquerdo, ela vai permanecer lá, ninguém vai levantar. Se ela tombar para o lado direito, não espere, porque ninguém vai levantar ela. Ela vai permanecer lá. Então, se desdobre, esteja disposto, porque eu, o Senhor, capacito. É Deus falando para mim e para você. Escute aqui, o Edjan me conhece de outros cultos, de outros carnavais não, que nós nunca fomos para o carnaval junto. E aí, agora recente, o Edjan falou assim: pastor, Deus está te usando, está pregando, né? Falei: pela misericórdia dele, sim. Sabe por quê? Porque quando ele me conheceu, eu não conseguia falar. Eu não falava em público. Eu não lia um versículo da Bíblia. Mas sabe uma coisa que Deus falou ao meu coração? Não espere o tempo ficar bom. Vá assim mesmo. Escute aqui. Quando nós abrimos a igreja, aqui na frente da farmácia, as primeiras ministrações, o Paulo Vitor estava comigo lá no comecinho. A Bruna está comigo lá desde o início. Sabe o que acontecia? Chegava numa quarta-feira como hoje, a minha esposa mandava mensagem para mim 4 horas da tarde. Amor, você já sabe o que vai pregar hoje? Eu falava: ainda não. Sabe por quê, meu Roberto? Não era para ela preparar o louvor, não. Era tremendo de medo. Vai chegar a hora e esse homem não vai abrir a boca, porque não vai ter nada para pregar. Mas sabe uma coisa que eu aprendi em Deus? É que se foi Deus que chamou, Ele capacita. Não é que eu não tenho que estudar. Não é que eu não tenho que pegar a Bíblia Sagrada e ler ela. Eu não vou ficar esperando que o Espírito Santo coloque um telão na minha frente e fale assim: ó, eu vou te falando e você vai lendo. Eu vou falando no seu ouvido. Se Deus quiser falar, Ele vai falar. Mas eu preciso estudar o texto sagrado, sim ou não? Eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso estar na dependência do Espírito Santo, sim ou não? Mas uma coisa que eu não posso é ter medo de dizer: eu não vou falar. Eu vou. Sabe o que o pastor Rafael fez comigo lá no início, em 2020, quando começou a pandemia? Pega sua Bíblia, prepara uma palavra, que amanhã vai ser você que vai pregar em live. Eu falava: pastor, eu não estou acostumado a pregar nem para 2 pessoas, imagine para quem estiver no YouTube, no Instagram, que eu não sei. Vai ser você que vai pregar, filho. Agora pergunta para ele se ficou alguma live sem ser feita, porque eu falei não. Eu falei: eu vou. Nem que eu fale assim: graça e paz, irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, esse é o meu texto. Mas eu vou. Porque eu não vou esperar o tempo ficar bom. Eu vou me colocar na presença de Deus e esperar o tempo de Deus acontecer na minha vida. Esperar Deus fazer na minha vida. Sabe o que o verso primeiro falou para mim e para você? Lance o seu pão sobre as águas, porque daqui um tempo você pode precisar, você vai encontrar ele, e com certeza quem lança, quem semeia, vai colher mais vezes. Coloca o verso primeiro lá, filho. Lance o seu pão sobre as águas, lance ele e deixe ele andar lá sobre as águas. Ele vai frutificar, e quando você mais esperar, mais precisar, ele vai ter frutificado para você. Atire, lance o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você vai encontrá-lo. Ou seja, nunca deixe de semear, independente de como esteja o tempo, a situação, a circunstância. Sabe quando eu falei sobre dizimar e ofertar? Você não vai dizimar quando você tiver um emprego dos sonhos, o salário dos planos. Você vai semear porque você escolheu agradecer a Deus por aquilo que Ele já te deu. Sabe o que a Bíblia nos diz e nos ensina? Aquele que não honra no pouco, no muito é que ele não vai honrar mesmo. Nunca, porque sempre vai faltar. Quem tem um salário de 500, quando tiver de 3, de 10, de 15, de 20, ainda vai estar faltando, irmão. Quem ganhar 50 ainda vai ser pouco.
Tem gente que Deus chamou faz muito tempo para pregar o evangelho e não quer pregar, sabe por quê? Porque eu não estou me achando pronto, pastor. Mas quem disse que tem a ver comigo e com você? Quem disse que tem a ver como se fosse uma escola? Às quartas-feiras o Raul não estava vindo no culto, porque ele estava indo em um curso lá em Dracena, fazendo farmácia. E aí o curso acabou ontem, foi, Raul? Ou foi segunda-feira, não lembro. Acabou. Aí hoje o Raul está aqui. Você pega algum diploma sobre isso ou não? Já pegou? Ou ainda vai pegar? Vai pegar, próximo mês. Vai ser entregue um diplomazinho na mão dele. Parabéns, você finalizou o seu curso, sim ou não? Terminou uma faculdade, você vai lá pegar o canudo, e até uns tempo atrás eu falava assim, que canudo que é esse que entrega esse negócio dessa faculdade que só vejo o povo falando? Está lá o diplomazinho. Não significa que você está pronto. Significa que você terminou o curso. Mas sabe quem que vai te aprontar? É no dia a dia. E com Deus, que nem diploma Ele te dá. Porque o único merecedor de toda a honra e de toda a glória é Ele. Ele não vai entregar diploma para você, para falar assim, ó, a partir de agora você é quase um eu. Ele vai dizer, a partir de agora você se torna ainda mais servo. Se você não sabia, agora que você diminuiu. É assim que funciona, irmão. Então sabe quando é que nós estamos prontos para servir o evangelho? É quando nós estamos dispostos. E o Senhor está dizendo assim, ó, você vai esperar o que ainda? Você está esperando o quê? Está esperando quem? Eu descer e chegar e falar assim, ó, foi eu que te chamei. Preste atenção. Quando Jesus andou na terra separando os discípulos, procura no texto sagrado se tem algum lugar que Jesus chegou e falou assim, você era o que antes? E ele falou assim, eu era discípulo. Tem isso na Bíblia? Tem alguns deles que Jesus nem perguntava. Ele só falava assim, vem comigo. Jesus falou assim para Pedro, Pedro, tu percebeu que se eu quiser, eu faço as redes se rasgar de tanto peixe que você vai pegar? Mas eu não te escolhi para ser pescador de peixe. Eu te escolhi para ser pescador de homem. Abandona essa rede aí e vamos embora. Deus está dizendo para mim e para você, abandona hoje aquilo que te prende de servir, aquilo que te prende de viver um evangelho genuíno, verdadeiro, e vai com Jesus, porque no meio do caminho Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai transformar. É quando nós estamos dispostos, não é quando nós estamos prontos. Ninguém vai estar pronto, irmão. Ninguém vai estar pronto. É diferente fazer um curso, pegar um diploma. Mas quando nós estamos disponíveis para o Senhor faz acontecer nas nossas vidas. Isaías falou assim, não, eu não posso fazer isso, não. Eu sou um homem de lábios impuros. Deus disse assim, é? É de lábios impuros? Vou mandar uma brasa. Eu vou queimar tudo que é de impureza da sua boca, mas eu quero você me servindo. Irmão, se nós formos esperar estar pronto, não vai acontecer nunca. Jeremias também disse a mesma coisa. Gideão também falou a mesma coisa, eu não posso, eu não vou, não tem como. Não tem a ver com nós, irmão, tem a ver com o Senhor. O Senhor nos chama a semear todos os dias, a viver a vontade dEle todos os dias. O Senhor nos chama a fazer o que Ele nos ordena todos os dias. O que Ele nos manda fazer todos os dias. Salomão está dizendo assim, até quando você vai ficar parado? Coloca o versículo 2, filho. Até quando você vai viver parado? Até quando você vai esperar? Até quando você vai esperar que o tempo esteja bom? E aqui tem uma passagem que é poderosíssima. Reparta o que você tem com 7 ou até com mais 8. Sabe por quê? Porque se o seu coração estiver apegado em coisas, aí é que não vai mesmo. Reparta, pois você nunca sabe o que vai acontecer lá na frente.
Você nunca sabe o que vai vir. Você nunca sabe o que vai acontecer. Coloca o verso 3, filho. Quando as nuvens estão carregadas, elas derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul, ela vai permanecer lá. Se uma árvore cair para o norte, ela vai permanecer lá. Porque depois que cair, não vai levantar mais não. Quando as nuvens estão carregadas, ela derrama chuva sobre a terra. É o Senhor dizendo: não espera eu mandar. Semeie independente. Faça independente de qualquer coisa. Porque depois que cai, já era. E o verso 4, que é para mim e para você, para nós fecharmos agora para orar. Não fique observando o tempo. Não fique observando. Será que dá? Será que não dá? Escute, eu falei isso em live. Tem um conhecido nosso, meu e da minha esposa, e alguns daqui conhecem. E quando começou a fechar o Estreito de Hormuz, e quando começou a guerra entre Estados Unidos e Irã, ele pegou o telefonezinho lá do trabalho dele. Meu amor, faça o que eu estou mandando. Não é para zoar, não é para achar que eu estou louco, não é para estranhar. Só quero que você pegue o carro agora, vai no mercado, faz compra para muitos dias, compra arroz, compra feijão, porque essa guerra aí vai faltar comida. Você acha que ele mora onde? No Irã, né? Né? Só pode, né? Não, ele mora aqui, pertinho de nós. Aí você pode falar assim: mas você não pregou agora que não pode ficar esperando o tempo? Tem que ir lá mesmo fazer a compra? O que Deus está dizendo é: não confie em tempos bons ou tempos ruins. Confie em mim, porque eu faço na sua vida. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você? Não se apegue em dias difíceis ou dias fáceis. Independente de como esteja a circunstância, confie no Senhor, porque Ele é o Deus da tua vida. Confie no Senhor, porque Ele é o nosso Senhor. Morreram muita gente lá na pandemia, sim ou não? De 2020 a 2023 e ainda no início de 2024, morreram muita gente com a pandemia. Mas o Senhor, e eu não estou dizendo para você que quem morreu foram os que eram pecador, não. Estou dizendo para você que morreu porque morreu. Mas eu e você, o Senhor nos deu a graça de estar aqui. Nós vencemos essa tempestade, sim ou não? Foram 3 anos difíceis, onde houve muito choro, onde houve muita gente que se mataram, onde eu conheci pessoas, atletas, que quando pegou o Covid, falou assim: eu não resisto, eu vou morrer, e morreu. Eu tinha um amigo em Paulicéia com 36 anos, novo, sem um problema de saúde. Pegou Covid, nem estava ruim. Mas ele falou: eu não vou resistir, eu não vou resistir, eu não vou resistir. E morreu. Porque impressionou com a situação. Deus está te dizendo: eu sou o teu Deus, independente da situação, eu tiro você do caos. Você precisa confiar em mim. Semeie independente de como esteja. Não fique preocupado não, meu irmão. O Deus que nós servimos é o Deus da provisão, é o Deus da providência, é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. É o Deus que fez, é o Deus que faz e é o Deus que nunca vai deixar de fazer. Ele está dizendo para mim e para você: não espere ficar bom, faça hoje. Não espere ficar ruim para você parar,
faça hoje, porque eu estou com você. Essa semana foi uma pessoa, semana retrasada, foi uma pessoa lá na empresa. Ele é de uma usina e ele conversando comigo, ele falou assim: Adalberon, sabe uma coisa que está me chamando a atenção? É que nesse período nosso aqui é tempo frio, mas não é de chuva. E isso mudou todo o cenário na cabeça do povo da usina. Porque a história era que a cana cairia 25% da sua produção. Hoje já está se dizendo que vai chegar o final da safra e talvez não vai tirar a cana que vai ter. Mas quem fez isso? Foi o presidente da República? Foi o governo federal? Foi o governo estadual? Foi o prefeito da cidade? Sabe quem fez? Sabe quem faz? O Deus de Israel, o Deus da provisão, aquele que muda a história quando alguém acha que não tem mais jeito. Sabe o que Deus está dizendo? Independente de como esteja, me procure, me busque, que você vai me achar. Não fique preocupado com a circunstância, deixa que eu sou o dono de todas as coisas. Não fique preocupado não, meu irmão. Não espere que fique tudo lindo para você fazer. Faça porque Deus está contigo. Faça porque Deus está com você. Ah, eu estou com medo. Medo nós temos mesmo. Vai com medo mesmo, porque Deus está contigo. Vai com medo mesmo. Ainda não aconteceu. E parece que quando você dá o passo, aí é que o negócio começa a ficar difícil. Parece que na hora que você toma a decisão, aí é que as coisas começam a desandar mesmo, que é, sabe para quê? Para você dizer, não depende de mim. Depende do Senhor. Sabe o que Deus falou para Isaías? Fala para o meu povo, que no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. O tempo do Senhor está chegando, meu irmão. O tempo do Senhor está chegando nas nossas vidas. O tempo do Senhor, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vai ter dia de choro? Vai, nós somos seres humanos. Tem dia que dá vontade de nós parar sem ter nada acontecendo. A não ser que, como eu sou meio doido, seja só comigo. Mas tem dia que eu puxo o freio de mão, eu falo assim, hoje eu não queria nada. Nem olhar para a rua. E nem está acontecendo nada. É natural do ser humano. Mas uma coisa você não pode, é perder a esperança. O Senhor está com você. O Senhor está conosco. Não fique olhando para a tempestade, não fique olhando para o sol. Se você for no Nordeste, no Alto Sertão, onde eu nasci e me criei, até os 13 anos, você vai falar assim, gente, a minha esposa esteve lá comigo, eu fiz questão de levar ela lá no lugarzinho onde eu nasci. Ela falou assim, mas é só desse jeito aqui? Eu falei, é só desse jeito. Só tem cacto. Só tem umas plantas lá que eu não vou falar o nome que você não vai conhecer. E só tem pedra. Mas existe um Deus que faz dar feijão, o milho, a mandioca, tudo que você plantar lá, dá. E pasme, no meio de um sertãozão, que você vê só a catingueira fazendo tim, e a semente vai voar longe, tem um rio. Sabe por quê? Porque Deus disse assim, ó, eu abro rio, eu abro caminhos no meio do deserto, mas eu faço você chegar. O Senhor, irmão, é todo poderoso, não tem a ver com nós não, tem a ver com Ele. O Senhor faz, o Senhor é o Deus que faz, mas nós precisamos estar atentos. O Senhor é o Deus que faz, irmão. Quando você acha assim que do nada Deus faz tudo, é isso mesmo, é que é do nada para nós, mas para Ele já estava planejado, marcado o dia e a hora. Ele está dizendo para mim e para você, não espere o tempo ficar bom não, não espere o tempo ficar ruim não. Você não veio para a igreja porque o tempo estava estável, você veio com frio, chuviscando às vezes. Quantas vezes nós já viemos na igreja com chuva? Quantas vezes o louvor já teve que parar, ou os obreiros já tiveram que parar para secar a água que estava chovendo aqui, porque nós viemos embaixo de chuva, mas nós não olhamos para o tempo para vir aqui adorar, porque não existe essa de se preocupar com o tempo. Nós se preocupamos em adorar o dono do tempo. O Senhor é o dono da tua vida. Fique de pé em nome de Jesus.
Feche os seus olhos agora, meu irmão. Declare agora para o Senhor. Fale com Ele aí.